Seja muito bem-vindo à TV Serra Azul, muito bem-vindo ao nosso Imóveis Grandes Ideias, programa que, como eu sempre digo aqui, procura buscar as grandes ideias nos mais diferentes setores e segmentos da sociedade, quer construção civil e afins, né? Para compartilhá-las com os nossos amigos telespectadores. Grande abraço para você que nos acompanha pela TV Serra Azul, canal 22, via BVCI e em qualquer lugar desse planeta no tvserraazul.com. Imóveis Grandes Ideias, convidado de hoje, Carlos Eduardo Tosini Graciano. Aí, Carlos Eduardo, você já pode, né, fazer uma abreviação, e Cadu. Cadu é uma pessoa com quem eu tenho o privilégio de conviver em alguns momentos em Espírito Santo do Pinhal, onde também trabalhamos aí com a nossa co-irmã, a APTV, e o Cadu tem uma história de vida, né, lá de Pinhal e toda a região, muito, muito legal. Cadu, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, ter se deslocado de Pinhal aqui para os estúdios da TV Serra Azul, ao lado da sua esposa Rosana, que também nos visita. Muito obrigado pela sua visita. E vamos tentar passar algumas dessas suas grandes ideias para os nossos amigos telespectadores. Cadu, queria que você falasse um pouquinho, para nós começarmos, né, sobre o Carlos Eduardo Tosini Graciano. Quem é Carlos Eduardo? Renato, primeiramente agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Para mim é um prazer enorme estar podendo vivenciar esse espaço junto com vocês e agradeço muito pela parceria que vocês têm com a gente aí. Falar de Carlos Eduardo é um pouco suspeito, né? Porque uma pessoa que vem de uma família humilde, uma família trabalhadora, do meu pai, o Adélio Graciano, minha mãe, a Célia Regina, vivenciando lá num sitinho lá perto de Santo Antônio do Jardim com meu avô, construindo todo um trabalho lá. E eletricidade de vocação. Desde pequenininho eu era recrutado para resolver qualquer problema no sítio. Você era uma criança elétrica. Era bem bastante mesmo. A gente criava muito dor de cabeça para os avós e para os pais lá. Mas assim, sempre, é lógico, dentro do limite, né? Então essa criação toda, a gente agradece muito a eles pelas pessoas que a gente é hoje e por tudo que eles puderam passar para a gente em termos de pelo menos ser pessoas, né? Ser gente, né? Gente boa, né? Gente boa. Você estudou onde, Cadu? Eu tenho minha formação todinha pelas escolas lá de Santo Antônio do Jardim, até as 8ª séries, né? Pelo Romualdo César Brito, José Justino. Depois a gente, num período que a gente começou aí para os 17, 18 anos, a gente veio para Pinhal, onde eu terminei a minha formação pelo colegial, né, pelo Almeida Vergueiro. Na época ainda existia ali uma parte feita ainda para terminar o colegial. E logo em seguida eu entrei pelo Senai, na formação do Centro Regional de Mogi Guaçu. Como estava comentando com você, essa ligação de vocação com a eletricidade sempre foi... Acabou te levando. Exatamente. E a gente, desde pequenininho, sempre invocado com toda a curiosidade do ser humano, que é natural. E eu, terminando logo em seguida o colegial, abriu-se uma vaga em Mogi Guaçu, na época era muito disputado, e eu acabei indo para o Centro Regional. Do Centro Regional, eu fiquei, na verdade eu iniciei por volta de 89, alguma coisa assim, e eu terminei a minha formação todinha profissional em 95. Então eu fiquei de 89 até 95 no Centro Regional de Mogi Guaçu. Aí quando nós terminamos toda essa bagagem de treinamento, que são cargas horárias muito severas, e o Senai tem toda uma história grande com essa relação aí de treinamento, em 96, um professor meu lá, o Biraci, ele me ligou, ele falou assim, olha, tem uma vaga para ministrar aula nos Senais regionais. E essa vaga, a gente está dando uma oportunidade e eu acho que você se encaixa nesse perfil. De aprendiz para sua mestre. Exatamente. E aí ele falou assim, olha, e por incrível que pareça, tem uma vaga na tua cidade. Aí eu falei, melhor ainda. Então aí no ano de 96 eu iniciei como instrutor técnico, credenciado pelo Senai de Mogi Guaçu, né, que é um Senai regional, mas que abrange São Paulo, Campinas e tudo mais ali, que é um centro muito forte.
E aí o Senai me deu todas as coordenadas, a gente ficou como treineiro de instrutores por 3 anos, que é um programa deles que eles assistem você por 3 anos. Então você inicia na carreira de profissão de instrução técnica, e depois o que eles fazem? Durante 3 anos eles vão fazendo avaliações e reações. E aí foram 3 anos, eu consegui atingir todas as metas que eles determinaram, aí a gente vai fazer um curso fora. Aí a gente vai para Santa Bárbara do Oeste, que o Senai, existe uma escola lá de formadores. Exatamente. O Dito Françoso em Pinhal é uma unidade do... Era isso, o Dito Françoso, ele era... Apenas para a informação do nosso amigo aqui de São João, é uma escola de Espírito Santo do Pinhal. Exatamente, a Escola Senai de Pinhal. O Dito Françoso, a Escola Senai Pinhal, ela passou por um período, nós chamamos de período conveniado, que ela tem um convênio Senai Prefeitura, e à medida que esse convênio vai dando resultado, ela passa a assumir Senai definitivo. E foi até uma situação bem bacana que no período de 2002, 2003, nós recebemos o título de melhor convênio do Estado de São Paulo via Senai. Em função até dos próprios exatamente, dos professores dedicados e um resultado legal. Entre os quais está o Carlos Eduardo. Sem sombra de dúvida. Legal. Devidamente apresentado, né? Vamos passar aí para as ideias, né? Para soluções eficientes, seguras e personalizadas. Olha aqui o portfólio dele. Em instalações elétricas e automação. Como é que surgiu a Cadu Elétrica? Porque você falar em Cadu Elétrica não é uma empresa de eletricista apenas e tão somente. É uma empresa que tem aí voltada para a tecnologia. Exatamente, Renato. Fala um pouquinho sobre a Cadu Elétrica. Ela iniciou no mercado em 92 oficialmente, né? Então a gente já vinha com toda essa estrutura e sempre assim a gente desde o início, Renato, eu sempre procurei em ter uma empresa de produtos. Porque você ter uma empresa somente de prestação de serviço sem ofertar um produto, ao tempo ela começa a se igualar às demais ou ficar no mercado muito ruim, às vezes, de trabalho. Então começa a ficar no mercado... Cai no lugar comum, né? Cai no lugar comum, exatamente. Então, mesmo desde novinho, desde que a gente iniciou lá, eu sempre procurei a ter produtos. Diferenciar tanto no atendimento, no serviço, como também ter produtos de tecnologia. E uma coisa que eu sentia muito dentro desse mercado, que você ia para a área da construção civil, você atendia o mercado dos imóveis, de reformas ou de instalações, ou muitas vezes de estruturas prediais, e você tinha algumas concorrências meio que até um pouco, eu considero um pouco absurda. Pelo seguinte, as pessoas começavam, por exemplo, lá, eu acho assim, uma obra que se funciona, que te dá um resultado de 100% de funcionalidade, eu sempre bati nessa tecla com os engenheiros, com os arquitetos, sempre discuti esse assunto. Você tem que ter um profissional em cada área. Então você vai fazer hoje um imóvel e muitas vezes a pessoa não tem oportunidade na vida de fazer um segundo imóvel. Tá? Então, às vezes, aquela casa é a casa da vida dela. Muito bem feito, porque é a casa da vida. Exatamente, é a casa da vida da pessoa. E aí você chegava lá e tinha a seguinte situação. Existia o profissional ali que faz tudo. E isso é um pouco complicado. Então ele pegava... Né? Exatamente. Ele pegava a alvenaria, ele pegava a pintura, a hidráulica, a elétrica, o portão, a ferragem. Então ele falou, não, eu tenho tudo. Você não precisa correr atrás de nada. E ao longo desses 14 anos aí, praticamente, a gente viu muita coisa, aliás, dos 22 anos de trabalho nosso, a gente viu muita frustração. A pessoa terminar essa casa e depois se desgostar o tanto de colocar até a venda. Por quê? Porque cada um tem que ter o seu projeto, cada um tem que ter o seu produto e cada um tem que ser especialista naquela área. O que a Cadu Elétrica faz? A Cadu Elétrica, ela disponibiliza para todos esses trabalhos de serviços elétricos, nós disponibilizamos manutenção, instalação, nós também temos a nossa parte industrial, a gente cuida também de projetos industriais, instalações, controles, processo. Mas um produto que a gente trata com muito carinho dentro da nossa empresa, é exatamente esse contexto que eu falei para você, que a gente sofria muito. Então você ia dar orçamento, já tinha alguém que resolvia tudo lá e muitas vezes nem era profissional.
E eu me julgava da seguinte forma, eu falei assim, gente, mas para fazer isso tem que ter conhecimento. Ele tem que passar por uma escola técnica, ele tem que passar por uma formação técnica, e ele está vendendo o produto errado. E eu me irritava muito até, que eu falei assim, pô, o cara está vendendo uma história mentirosa, não vai isso funcionar. E aí o que eu senti no mercado? Nós trabalhamos de 92 até 98, também montando uma eletricidade, nós chamamos hoje de padrão convencional, que era instalações elétricas funcionando convencionalmente, que funciona hoje, inclusive tem muitas empresas que ainda fazem isso. Muitas, quase que 80% ainda é assim. E eu falei, gente, mas o convencional não oferta, não agrega valor. Então eu estou em 2014 com a tecnologia de 1960, passada. Então, assim, poxa, até a perua Kombi acabou, né? Entendeu? Uma pena, uma dó, mas acabou. Tem que ser renovado. Por que esses veículos saem de linha? Porque precisa de tecnologia e não se enquadra mais. Aí o que nós fizemos? Eu comecei a estudar o mercado. Eu falei assim, peraí, eu tenho que ter um produto que se diferencia daquele cara que faz tudo. Diferencia daquele cara que pega uma construção, o construtor em si, e ele faz tudo. Então eu preciso ter alguma coisa que faça a diferença. Foi aí que a gente começou a pesquisar o mercado e a gente conseguiu uma informação proveniente do mercado europeu. Isso hoje funciona, assim, praticamente é uma norma de instalação na Itália, na França, na Espanha, entendeu? Alemanha. Você tem até um prêmio que você recebeu disso aí, né? Nós recebemos um prêmio em 2008. Eu vou pedir licença para você. Vamos fazer um rápido intervalo, até para cumprir com os nossos horários aí. E devidamente apresentado o Cadu e a Cadu, né? Vamos falar sobre esse prêmio e sobre todo o trabalho muito bacana que a Cadu Elétrica realiza, não só em Pinhal, como em São João e em toda a nossa região. Dúvidas? Escreva para grandesideias@tvserraazul.com. Voltamos já já.